Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração. Faça sua oração ao Senhor. Fala com Ele: Senhor, vem me conhecer. Vem me conhecer, Senhor, vem me conhecer. Sim, Senhor. Sim, Deus. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim. Verdade sobre, cante. A tua voz sopra a verdade sobre mim. 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 A tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Abençoa essa pessoa que está do seu lado aí. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Fala com ela: Deus te abençoe. Quando Deus criou o mundo, e Ele cria o mundo pela palavra, Ele cria dizendo: haja luz, apareça a porção seca, que as águas produzam. É tudo no falar, é tudo a voz dele, através do poder da palavra, o mundo foi criado. O único que Deus fez com as próprias mãos foi o próprio homem. Foi o único que Ele fez com as próprias mãos. Mas todo o resto foi criado pelo poder da palavra. E quando nós dizemos: a tua voz sopra a verdade sobre mim, é porque através da palavra de Deus, através da voz do Senhor, houve luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Foi através do poder da palavra. Então a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a voz do Pai, ela tem poder para poder trazer luz sobre a sua vida. Até naqueles lugares mais escuros, aqueles lugares mais difíceis de chegar, quando é lançada a palavra do Senhor, quando a voz do Senhor vem e sopra sobre nós, ela traz à tona toda a verdade. Porque não tem como
existir trevas aonde chega a voz do Senhor, porque a voz dele traz luz. Então não é possível existir trevas, não é possível existir trevas quando a voz do Senhor vem. Não é possível existir mentira, não é possível existir pecado quando nós deixamos o Senhor soprar a voz dele sobre nós. Não é possível existir nada disso. A única coisa que pode existir é a verdade, porque na luz do Senhor só pode existir verdade, não tem como existir outra coisa. Tem que existir verdade. Coloca a mão no seu coração de novo. E agora que você sabe que você está cantando, cante isso a Ele, cante a Ele. A sua voz, a tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Papai, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor venha mesmo lançar a tua palavra sobre nós. Que o Senhor venha mesmo, papai, lançar a tua luz sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que não é teu caia por terra, que a mentira, o pecado, tudo aquilo que vem contra a tua palavra, que vem contra os teus princípios, ó Deus, que caia por terra em o nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, libera as mentes, ó Deus, de cada um que está aqui para poder ouvir a tua voz e somente a tua voz. Não deixe que o inimigo, não deixe que nenhuma outra voz contrária fale conosco em o nome de Jesus, mas que apenas o Senhor venha ter voz profética aqui neste lugar. Em o nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas, nós colocamos nosso coração em tuas mãos. Que não seja nessa noite o Rodolfo falando, mas que seja o Senhor falando para cada filho teu aqui nessa noite, em o nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Essa questão da luz, vocês já ouviram eu falando que quando o que traz a luz ao nosso dia não é o sol, o que traz a luz ao nosso dia é a palavra do Senhor. Porque quando Ele cria o mundo, Ele diz: haja luz e houve luz. Ele fez isso no primeiro dia. Mas o sol só foi criado no quarto dia. Algumas pessoas dizem: Deus criou o sol, Ele disse: haja luz e houve luz e apareceu o sol. Não apareceu o sol, apareceu a luz. Então a palavra de Deus, ela cria a luz. A palavra de Deus dissipa as trevas. O sol e a lua, eles foram criados para iluminar o dia e a noite, mas eles não são criados simplesmente para isso, eles são criados como sinais. A Bíblia diz: faça-se sinais para mostrar que é o dia e um sinal para mostrar que é a noite. Então houve sol e lua, mas o que traz luz para a nossa vida, o que traz luz no nosso dia a dia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E nós precisamos buscar isso todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor não é só a Bíblia, não. É a palavra do Senhor, é aquilo que sai da boca dele. Você tem que conversar com o Senhor, você tem que ter intimidade com Ele. Você precisa ouvir Ele falar com você.
Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Tem que ter essa intimidade. Quando o diabo vai tentar Jesus, e ele fala, transforma essa pedra em pão, Jesus vira para ele e responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava citando algo que estava lá em Deuteronômio, quando o povo rejeitou maná que vinha dos céus, maná descia e o povo rejeitou aquele maná. Deus virou e falou assim, eu não vou mandar mais nada para eles, é um povo ingrato, é um povo que eu estou mandando as coisas para eles, eles são ingratos. Além de não agradecer o que eu estou mandando, ainda reclamam. E aí Deus falou com Moisés, fala com eles, que também nem só de pão viverá o homem, mas agora eles vão ter que viver de toda palavra que procede da boca de Deus, da minha boca. O que Deus estava falando com eles era que eles não precisavam mais agora ficar esperando que descesse algo natural, mas que era para eles esperarem no espiritual. Deus quer que nós sejamos pessoas espirituais. Deus quer que nós busquemos algo que não é natural, algo que não é desse reino, mas Deus quer que nós busquemos algo que é do reino dele. Deus quer que você seja uma pessoa espiritual. Deus não quer que você seja apenas uma pessoa que vem ao culto toda quarta, que vem ao culto todo domingo, que vem no culto dos ministérios. Não é só isso. Isso é importante porque a Bíblia manda que a gente congregue, a Bíblia manda a gente congregar, manda a gente ter comunhão com os irmãos. Mas não adianta nada você estar em todos os cultos, ser fiel em todos os cultos, se você não tem intimidade com o Senhor. Isso aqui é mais um lugar que você frequenta. É lógico que frequentando este lugar você vai mudar. Mas do mesmo jeito que uma criança natural ela cresce e se torna um homem, nós também precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos ser eternas crianças. Deu para entender? Não tem problema nenhum você vir ao culto. Ah, mas eu não tenho intimidade em casa, então eu não vou vir no culto também. Não, venha ao culto. Só que você não pode ficar eternamente vindo ao culto e não ter intimidade com o Senhor. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer por onde? É o que nós falamos domingo aqui. Deus ele desce com fogo, mas é obrigação nossa colocar a lenha. É obrigação nossa colocar a madeira, porque senão o fogo não pega. O fogo vai vir, mas a gente precisa fazer por onde o fogo ficar. Então vamos fazer por onde? Manter aí a nossa intimidade, manter a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 10. Quantos ouviram aí a nossa mensagem de domingo aí? Se você não ouviu, está lá na internet lá, só olhar lá. Procura lá que agora nossas mensagens também vão estar lá no YouTube, no canal da igreja, para poder abençoar a sua vida quando você não puder vir, e para poder abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? Lucas capítulo 10, eu quero falar com você sobre uma parábola que Jesus contou, que nos ensina a viver o reino de Deus. E essa parábola está aí no verso 25, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando um perito da lei chega até Jesus e pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna, a gente já leva pelo lado, né, só de salvação, só de céu. O que eu faço para herdar a vida eterna? Mas se você for analisar no profundo da palavra, na revelação da palavra, você vai encontrar que ele está falando de herança. E quem recebe herança é filho. Amigo recebe presente, funcionário recebe salário, mas filho recebe herança. Então ele chega para Jesus e a pergunta dele é: Senhor, o que eu faço para ser filho de Deus?
O que eu preciso fazer para me tornar filho? Essa é uma pergunta que muitas pessoas hoje, se você for conversar com pessoas aí fora, eles vão falar: eu já sou filho de Deus. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio também está cheio de gente que é filho de Deus. Mas para nós podermos ter esse nome de filhos de Deus, a gente precisa cumprir alguma coisa. A gente precisa fazer algo para que o reino se manifeste. A gente precisa fazer algo para que essa filiação se manifeste em nosso coração, para que a gente possa ser filho. Não tem como você ser filho só da boca para fora. Não, você tem que ter o DNA. E o DNA da filiação de Deus é o DNA do amor. Se você não tem amor, você não pode ser filho de Deus, porque o DNA de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não ama, Ele é o amor. Então nós também temos que ter este amor. Temos que ter esse DNA. E a pergunta desse homem da lei, desse mestre, é isso: o que eu faço para ser filho? E aí Jesus vai responder para ele: o que está escrito na lei? E respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está falando aqui? Escreve na sua Bíblia aí, para você não perder. Ele está falando dos 10 mandamentos. Jesus vira para ele e fala assim: o que está escrito na lei? Como você a vê? E aquele homem cita os 10 mandamentos resumidamente: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Anota aí que é os 10 mandamentos. Se você for lá em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos, e você vai ver que os 10 mandamentos, você não vai ver escrito isso lá. Você não vai ver escrito: primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vai ter nada escrito disso. Isso aqui é um resumo dos 10 mandamentos. Aquele homem pegou os 10 mandamentos e resumiu eles. O primeiro mandamento que tem lá em Êxodo capítulo 20 é o quê? Não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura ou semelhança. Terceira, não adorarás a outro Deus. Quarto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que ele fez? Ele pegou todos os mandamentos, esses 4 mandamentos primeiros, e resumiu em um: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Depois ele foi lá e pegou os outros mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Pegou todos esses mandamentos e falou o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um resumo dos 10 mandamentos. Isso aqui não está incluso nos 10 mandamentos, mas é um resumo deles. Quando você ama o Senhor acima de todas as coisas, você não tem outro Deus. Quando você ama o Senhor acima de todas as coisas, você não faz outro Deus para você. E é interessante, ontem nós estávamos falando sobre isso. É interessante porque a gente estava comentando sobre a idolatria que existe, né? A gente fala, né, de idolatria a imagens, mas no meio cristão tem muita idolatria também. Idolatria a pastores, idolatria a cantores, idolatria a pessoas, idolatria a objetos. Existem idolatrias. E a gente estava comentando sobre isso, que a idolatria, se a gente parar para pensar, a idolatria, ela está no coração do líder. Ela está no coração das pessoas. Ela está no coração do líder. Quando o povo chega para Arão, depois que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, e ele demora muito tempo lá em cima, o povo chega para Arão e fala: façamos um Deus para nós, porque Moisés já não vai descer mais. Nós temos que ter um Deus. O povo pediu para fazer um Deus, não falou o que eles queriam. E Arão respondeu: façamos então um bezerro de ouro. O bezerro não estava no coração do povo. O bezerro estava no coração de Arão. O ídolo não estava no coração do povo. O ídolo estava no coração do líder. Então tome cuidado para que você não faça com que outras pessoas sigam
deuses que você está criando. Às vezes você está criando deuses para a sua vida, e você está fazendo com que seus filhos, seus parentes, ou seus amigos, suas amigas, sigam aquele ídolo que você está criando. Porque o ídolo, ele não aparece no coração do povo, o ídolo aparece no coração de uma pessoa que põe para fora aquele ídolo e faz com que outras pessoas o sigam. O ídolo começa em algum lugar. Então tome cuidado para que você não esteja criando ídolos e não esteja amando o Senhor, Deus, acima de todas as coisas. Cuidado. E depois ele fala, não mata, não rouba, porque se você não mata o seu irmão, se você não rouba dele, se você não adultera, se você não quer aquilo que é dele, você está amando ele assim, amando a ele como a ti mesmo. Porque você também não quer que te matem, não quer que te... Então nós precisamos fazer isso. Amar o próximo como a nós mesmos. Agora, o que é amar o próximo? Como assim? Quem é meu próximo? Como que eu faço para amar o próximo? Foi a pergunta daquele homem. Ele falou, Jesus respondeu para ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou, Jesus, e quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, e esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, e quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, e Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Quem é o nosso próximo? Existem coisas, existem segredos nessa parábola, que é algo que me chama atenção. A primeira coisa que me chama atenção é que os assaltantes, primeira coisa que eles fizeram com aquele homem foi tirar-lhes a roupa. Que assaltante é esse? Que quando vai assaltar alguém, vai pegar alguma coisa de alguém, a primeira coisa é tirar a roupa. Você já parou para pensar nisso? Que assaltante que vai tomar o seu celular, vai roubar seu celular, vai roubar sua carteira, vai virar para você e falar assim, tira a roupa primeiro, depois você me dá o celular. É por isso que isso é uma parábola. É porque nós precisamos entender o que Jesus estava querendo dizer. Será que naquela época era comum o assaltante chegar e tirar a roupa? Não, existe algo profundo. A primeira coisa que aqueles assaltantes fizeram, a primeira coisa que o inimigo faz com a sua vida, é expor a sua intimidade. A primeira coisa que Satanás quer fazer com você é expor a sua intimidade. Quando o inimigo consegue alcançar a sua intimidade, ele consegue fazer o que ele quiser com você. Se Satanás consegue alcançar o seu íntimo, consegue alcançar suas vergonhas, consegue alcançar os seus medos, ele vai fazer o que quiser com você. Nós não podemos deixar que ele alcance a nossa intimidade. A nossa intimidade, ela é do Senhor. Intimidade nós temos que ter só com Ele. A intimidade, ela não pode ser mostrada. Intimidade é você e Ele. Quando você posta a sua intimidade no Facebook, quando você posta a sua intimidade em algum lugar, Instagram, Snap, você está prostituindo. Intimidade não é para se mostrar.
Intimidade é para uma pessoa só. E essa pessoa é Jesus. Só Ele que tem direito a tocar na sua intimidade. Só Ele. Porque senão vai virar aquela coisa. O que a mão direita faz, a esquerda tira uma selfie e posta no Snap. Eu vou fazer o bem para alguém, vou aqui fazer o bem para eles, venho aqui, tiro uma foto e posto no Facebook. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o que você faz de bem para o outro, ninguém mais precisa saber. Se você está ajudando as pessoas porque você quer se mostrar, querido, eu aconselho que você se candidate a vereador, a prefeito, porque é isso que eles fazem. É ajudar para poder mostrar que eles estão ajudando. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus você ajuda e esconde. Ninguém precisa saber que você ajudou. Por quê? Porque isso é intimidade. Quando você faz algo para o Senhor, é intimidade. Quando você adora o Senhor no seu secreto, você está em intimidade. Quando você abençoa alguém, é intimidade. Quando você ajuda alguém, é intimidade. A sua intimidade não pode ser exposta, porque senão o inimigo pega. E se o inimigo tocar na sua intimidade, ele faz o que ele quiser com você. Depois que ele tocou na intimidade, espancou. E é interessante porque depois que o inimigo espanca, a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Depois que ele espanca bastante aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem não morreu, mas eles o deixaram quase morto. Risca isso aí na sua Bíblia, quase morto. Ele não estava morto, ele estava quase morto. Eu não sei como é que está a sua situação em relação às coisas que têm acontecido na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não está morto. Há esperança. Não, eu já estou morto mesmo. Mesmo que esteja morto, a palavra do Senhor diz que mesmo a árvore cortada, ainda há esperança nas suas raízes. Pode ter acontecido o que for na sua vida, tem esperança. Se você voltar para a raiz, se você voltar para a origem. Qual é a nossa origem? Nossa origem é o Senhor. Quando Deus criou o mundo, o que Ele falou? Que as águas produzam os peixes. Você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Porque você tirou ele da origem dele, você tirou ele de onde ele foi criado. Quando Deus falou que a terra produz as plantas, o que acontece quando você tira uma planta da terra? Ela morre. Por quê? Porque você tirou ela da origem dela. Mas nós não fomos pela palavra, nós fomos criados pelas mãos de Deus, nós fomos criados por Deus, diretamente por Ele. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Como que você morre? Quando você é tirado da origem. Onde é a nossa origem? Deus. Do mesmo jeito que o peixe, quando é tirado da origem, morre. A árvore, quando é tirada da origem, morre. Nós, quando nós somos tirados de Deus, nós morremos, porque nós somos tirados da nossa origem. Então, por mais que você esteja morto, se as suas raízes estão em Deus, ainda há esperança. Então não perca nunca, querido, essa esperança que o Senhor tem colocado no seu coração. Você não está morto. Esse homem, ele foi deixado quase morto. E aí que vem a parte bacana do amor. Aí que vem a parte bacana de que Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava descendo pelo caminho. O caminho aqui, ó, tá? Estava descendo pelo caminho. Os assaltantes vieram, espancaram ele, deixaram ele em intimidade e deixaram ele aonde? Na beira do caminho. Cai aí. Fica caído, isso. Está na beira do caminho. Não deixaram ele caído no caminho. Deixaram ele caído na beira do caminho, quase morto. Vinha, por acaso, naquele lugar, um pastor, um sacerdote, vinha andando. E quando viu, vinha andando no caminho. E quando viu aquele homem caído, gemendo, às vezes, né, passando mal, o que ele fez? Opa, se desviou do caminho.
e seguiu em frente. Veio um levita, um músico da igreja, quando viu aquele homem, opa, se desviou do caminho. Mas a Bíblia diz que veio um homem, um samaritano, que ele viu, parou no caminho. E a primeira coisa que aquele homem faz é o quê? Cura as feridas. A Bíblia diz que ele joga óleo e que ele joga vinho nas feridas daquele homem que está machucado. E depois que ele faz isso, ele traz ele para o caminho, coloca-o no caminho, em cima do seu cavalo, e leva ele embora. Não sei se você consegue entender. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. O, artigo definido, o, não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém mais é o caminho que vai te levar a Deus. Nenhum ídolo, nenhuma pessoa vai te levar a Deus. Ninguém vai te levar a Deus. Só tem uma pessoa que te leva a Deus: Jesus. Ele é o caminho. Quando aquele homem está à beira do caminho, ele saiu do caminho. Quando aquele pastor ele desce, ele está no caminho, mas quando ele vê alguém ferido, ele vê alguém machucado, alguém ferido, que ele tem que cuidar daquela pessoa, a Bíblia diz que ele se desviou do caminho. O músico veio, se desviou do caminho. Querido, ouça o que Deus tem para falar com você nessa noite. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Então não se desvie do caminho. O caminho é Jesus. E se você se manter no caminho, você tem que amar o seu próximo. Se você se manter no caminho, você precisa ajudar as pessoas. Só existe uma chance de você não ajudar as pessoas. Só existe um jeito de você não amar as pessoas, não amar o próximo, é saindo do caminho. Mas quando você sai do caminho, você sai da vontade. Quando você sai da vontade, você sai do propósito. Quando você sai do propósito, você sai da origem. E quando você sai da origem, você morre. Você não pode sair do caminho. Você tem que permanecer naquilo que o Senhor colocou para você. Ame o próximo. Ame o Senhor. Esse é o caminho, esse é o propósito. Se você se desvia, está tudo errado. Você precisa voltar atrás, rever os seus conceitos e voltar para o caminho. Cada um aqui de nós aqui, nós temos uma linha profética traçada para nossas vidas, uma linha profética que vai nos levar a um destino profético que o Senhor já traçou para nós. Mas quando nós saímos daquela linha, nós perdemos a profecia. Nós precisamos voltar. Nós precisamos nos enquadrar na linha profética. Porque é isso que o Senhor quer. Que você volte para a origem, que você volte para o DNA do amor, da compaixão. A Bíblia diz que aquele samaritano, ele teve compaixão. O Senhor quer que você tenha compaixão das pessoas. O Senhor quer que você ajude de alguma forma. É isso que Ele quer que você faça. Que você tenha compaixão. Aquele homem, aquele samaritano que era odiado pelos judeus, é a mesma coisa. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? De um odiar o outro. Mas eu sei que existe uma rixa. Se vocês sabem, existe uma rixazinha pequenininha entre carioca e paulista, né? Eles não se batem muito bem. É mais ou menos isso. Imagina que a rixa deles fosse muito maior e fosse um paulista lá caído, machucado, e o carioca passasse e falava assim: esse aí eu não ajudo não. Não. Mas por mais que exista uma rixa, por mais que exista o ódio, naquela época o samaritano era considerado pelos judeus um povo impuro, um povo sujo. Mas foi esse povo sujo, foi esse povo impuro que ajudou quem precisava. Então o seu próximo não é a pessoa que tem a sua classe social. O seu próximo não é a pessoa que usa as roupas de marca que você usa. O seu próximo não é aquele que fala bem como você fala. O seu próximo é qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda.
Se você conhece alguém que está precisando de alguma coisa, de uma mãozinha sua, vai lá, dá uma mãozinha para ele, ajuda ele. Às vezes é a última oportunidade que aquela pessoa tem de conhecer o Senhor, de voltar para o caminho, ou nem voltar, de ser colocado no caminho. Às vezes é a última oportunidade que aquela pessoa precisa. Nós precisamos voltar para o caminho. Não se afaste do caminho. Existem pessoas no caminho precisando de ajuda. Existem pessoas que às vezes ficaram à beira, é do lado, mas ficaram ali, à beira, e estão precisando de você. E aquele samaritano colocou vinho e óleo. Vinho é o sangue. Nos fala de quê? De alegria. Às vezes existem pessoas que estão fora do caminho, que estão precisando de alguém alegre, está precisando de alguém sorridente para poder ajudar ele. Às vezes tem pessoas fora do caminho que está precisando de um sorriso seu. Só isso que está precisando. Semana passada na célula, o Samuel lembrou bem, nós estávamos na célula conversando sobre alguns assuntos desse tipo, que eu gosto de chegar no supermercado, nos lugares que eu vou, até mesmo quando eu vou para Sete Lagoas, passa nos pedágios, ele vê isso aí, e eu passo para a pessoa que estiver na cabine, a pessoa que estiver no caixa, e eu gosto de sorrir, eu gosto de perguntar: tudo bem com você? Boa noite, como foi o seu dia? Bom dia, né? Como está seu dia hoje? Por quê? Porque às vezes aquele caixa, gente, caixa de supermercado, às vezes aguenta tanta coisa. Quem trabalha com o povo aí sabe, às vezes a gente aguenta tanta coisa que não tem necessidade. E como a gente aguenta tanta coisa assim, às vezes uma pessoa chegar para você, se uma pessoa chegar para você e dar um sorriso, te dar um bom dia, perguntar como é que você está, já muda o seu dia. Então às vezes é só isso que nós estamos precisando, dar um bom dia para as pessoas. A última vez que nós fomos em Belo Horizonte agora, isso é até um testemunho, hein? Né? De como é que Deus abençoa quando você é sorridente com a pessoa. Nós fomos para Sete Lagoas, e quando a gente estava voltando de Sete Lagoas, a gente ia parar em Belo Horizonte, que eu ia ministrar lá na Lagoinha, e o pedágio que tem de Sete Lagoas para Belo Horizonte, eu entrei errado nos guichês lá, como é que chama aquilo lá? Naquelas passagens lá, eu entrei errado. Na cancela, eu entrei na cancela errado. Eu ia entrar na cancela, eu tinha que entrar na cancela assim, manual. E eu entrei na cancela automático. Só que foi uma coisa assim, eu tava cansado já era de noite, e eu entrei na automático. Na hora que eu entrei, eu ainda falei com eles, falei assim: não, eu entrei errado, e agora não tem nem como eu voltar, porque se eu voltar aqui pode causar uma batida. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, na hora que chegar ali na frente, a cancela não vai abrir, porque ela é automática, ela não vai abrir, e aí o pessoal vai vir saber porque eu pago o pedágio e passo. Só que por incrível que pareça, eu parei o carro, a cancela ficou aberta, eu com o carro parado esperando alguém vir, a cancela aberta na minha frente, eu ali segurando o dinheiro para poder pagar. Aí a menina fez assim, fez sinal para mim que eu tinha que passar porque estava cheio de carro atrás de mim. Aí eu peguei e fui, eu ainda fui devagarzinho para poder falar com ela, mas ela foi, falou comigo: passa. Aí eu fui embora. Fui lá, paramos em Belo Horizonte. E quando a gente pegou de Belo Horizonte para Canandaí, eu parei no pedágio. Aí eu parei mesmo e falei com eles, falei assim: ó, aconteceu algo. E na hora que a gente parou, né, o rapaz que atendeu a gente estava com uma cara mais fechada, assim. Eu falei assim, paguei o pedágio, falei assim: ó, aconteceu algo no pedágio lá de trás. Na hora que eu passei lá, eu entrei errado no automático e eu não paguei, só que eu não tenho nada do automático para não pagar. Aí ele virou para mim e falou assim: vai, mas a cancela ficou aberta? Eu falei: ficou. Vai, então tá bom, né? Aí eu ri pra ele e falei com ele: não, mas não tá bom, porque eu não paguei.
Então eu queria saber como é que eu faço aí agora, se eu tenho que pagar. Aí ele foi e riu pra mim, eu dei uma risada pra ele, ele riu pra mim. Pronto. Se o cara que tava com a cara fechada já riu, quer dizer que o trem tá bom. Aí ele foi e falou comigo assim, mas a cancela estava fechada? Eu falei assim, não. Ela estava aberta? Eu falei, estava. Então você não precisa pagar nada não. Eu falei, não, mas é porque eu não tenho nada automático, eu passei no pedágio sem pagar. E tá errado, eu preciso pagar. Ele, não, precisa não. Eu falei, mas não vai dar nada pra mim? Não. Uai, toma isso aí como alguma coisa se moveu pra você passar na cancela sem pagar. Eu falei, então tá, não vai dar nada não. Vai não, não tem como eu te pagar não. Não, eu não posso nem receber esse dinheiro aqui. Se você passou, então passou. Eu falei, amém. E aí depois, na hora que eu estava chegando aqui em Canindé, eu lembrei que na ida eu falei com eles. Eu falei assim, engraçado, eu peguei o dinheiro do pedágio errado. Que eu peguei o dinheiro do pedágio pensando que era 4 pedágios. Na verdade eram 6. Só que eu peguei um pouquinho a mais, deu para pagar os 5 pedágios. Aí eu falei assim, ó, eu esqueci o dinheiro do pedágio e Deus abriu a cancela para a gente passar. Gente, entenda uma coisa. Não é o fato de você passar na cancela sem pagar. É o fato de você ter o seu coração pensando o seguinte: eu passei sem pagar, mas eu preciso fazer o que é certo. Aí Deus te abençoa. Não é, opa, passei na cancela sem passar, agora eu vou fazer todas as vezes isso. Aí na próxima não abre. Não é isso. É entender que nós estamos aqui nessa terra para poder servir, e a pessoa que serve, ela tem que ser honesta. Honestidade, é isso que a gente precisa ter. Não é querer ganhar as coisas em cima dos outros. O exemplo muito claro que nós temos de amor ao próximo é amor à mãe, ao pai também, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe aquela criança que deixa eu limpar o seu carro, pai? Pode, filho, pode limpar o carro. Mas o intuito não é limpar o carro. O intuito é encontrar as notas caídas, o dinheiro caído. Oxa, meu pai deixou cair aqui uma nota de R$100 aqui no carro. Mas se está no carro e eu estou limpando, é meu. É ser honesto. É saber o que você está fazendo. É saber que as suas atitudes aqui na terra vão refletir quem você é no mundo espiritual. Para a gente ir para o final aí. Outra coisa que ele jogou na ferida foi o óleo. O óleo antigamente ele era usado para curar. Ele era usado para 3 coisas. Primeiro, para poder curar. Segundo, para poder iluminar. Você colocava o óleo ali com o foguinho ali e aquilo lá ficava iluminando. E terceira coisa que ele era usado para santificar, para ungir. Então, para 3 coisas. Nesse caso aqui ele colocou o óleo para poder curar. Mas como é uma parábola, com certeza, depois que você traz alegria para a pessoa, você não pode só mostrar a sua alegria para ela. Você tem que mostrar a unção que você tem. Tem que mostrar a diferença. Saul, o rei Saul, certa vez, ele guerreou. Saul era um cara que ele era totalmente o contrário, não tinha alinhamento nenhum com o céu, não era alinhado com Deus. Ele era totalmente o contrário ao que Deus queria. Certa vez Deus virou para ele e falou assim: guerreia e não pega nada que tem na cidade. Saul foi lá e falou assim: vamos pegar tudo. Outra vez Deus virou para Saul e falou assim: Saul, toma a cidade e pega tudo que ela tem. Saul tomou a cidade, virou para o povo e falou assim: ninguém encosta a mão em nada. Era um cara totalmente desalinhado. Tudo que Deus queria ele fazia o contrário. E nessa questão,
eles encontraram mel, muito mel na cidade, que mel, não foi sabor de mel, mas encontraram mel naquela cidade. E ele virou para os seus soldados e falou com eles: ninguém encoste no mel, ninguém coma deste mel. Só que Deus tinha dado uma ordem, era para ele comer, para ele pegar, tomar posse de tudo que tinha na cidade. E ninguém, estava todo mundo com medo, ninguém queria colocar a mão. De repente chega aquele crente atrasado. Quem conhece um crente atrasado aí? Chegou um crente atrasado no culto, chamado Jonathan, filho de Saul. Ele chegou lá, viu aquele mel, opa! Pegou uma varinha, e comeu o mel. E todo mundo virou e falou: não faça isso, seu pai deu ordem para que não fizesse isso. E ele falou assim: poxa, mas meu pai, ele está desviado. Como é que ele fala que não é para comer essa coisa gostosa desse jeito? Meu pai desviou. Só pode. Se Deus falou que é para a gente comer, por que meu pai está falando que não é para comer? E aí Saul chega e vira e fala: um de vocês comeu o mel. E aí todo mundo vira e fala: não, eu não fui. E aí não sei se bateu um medo no Jonathan, mas ele virou e falou assim: eu não fui, foi eu também não. E aí Jonathan, a Bíblia diz que Saul olhou para Jonathan e o olho de Jonathan estava brilhando. Porque ele não comeu algo que era errado, ele comeu algo profético, que Deus tinha mandado o povo comer. E o olho dele estava brilhando. E Saul olhou: você não comeu, Jonathan? Não, pai, eu não comi não. Jonathan, mas seu olho está brilhando. Não, mas eu não comi não. Jonathan, você comeu sim. Você está diferente. Você está com brilho. E aí ele falou: eu comi mesmo, pai. E aí Saul manda matar Jonathan. E o povo fala: não mate Jonathan. Por quê? Porque Jonathan era um guerreiro forte, corajoso, que tinha vencido várias batalhas. E ele acaba que ele não mata Jonathan. Mas o interessante, querido, é que quando você mergulha em algo profético, come a palavra profética que Deus tem para você, você transmite unção. As pessoas olham para você e vê você diferente. Elas veem que você não é mais o mesmo. Você está transmitindo unção. E você não precisa ficar com medo de falar que você comeu algo profético. É igual aquele vídeo, né, do YouTube, né, do menininho, né? O menininho, o pai chega pro menininho e fala: filho, quem comeu o brigadeiro que estava na geladeira? Fui eu não, pai. Quem comeu o brigadeiro que estava na geladeira? Fui eu não. Eu não. Filho, foi você sim. Eu não. Então o que é isso aí na sua boca? É terra. Você não precisa esconder. Você pode comer à vontade. Então mergulha. 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 Mergulha no mel. Mergulha na comida profética que Deus tem para você. Come tudo que você puder. Porque quando você começar a comer a comida profética, você não vai querer sair do caminho. Porque você sabe que se você sair do caminho, não vai ter nada para você comer. Sabe aquelas estradas que você pega? É igual quando a gente foi lá para Muriaé. Até um certo ponto tem restaurante na estrada, depois acabou, não tem nada na estrada mais. Então você fica ali morrendo de fome, querendo comer alguma coisa. Então você sabe que se você ficar na BR-40, você vai ter o que comer. Mas se você sair, pronto, acabou, não tem mais nada para você comer. E nunca que chega. Então você não vai querer sair do caminho. Você tem que experimentar coisa boa. Quando você experimenta coisa boa, você quer ficar naquilo. Se você não experimentar, você vai, poxa, você vai achar que fora do caminho tem coisa melhor, mas não tem. É só você experimentar. Quando você experimenta uma unção da alegria, quando você experimenta, quem já caiu na unção do riso aí? Unção da alegria? A Mônica, o Yuri, Christian. Você também? Samuel. A Mônica de novo. Quando você experimenta a unção do riso, a unção da alegria, aquela coisa que você não consegue parar, você não quer mais saber dessas festas que faz aqui não.
Essas coisas, eu preciso fazer essas festas para me alegrar. Eu vou beber para me alegrar. Eu vou fazer isso para me alegrar. Você não precisa mais disso. Porque quando você experimenta algo vindo do reino, algo vindo dos céus, todo o resto é pequeno, é pouco. Aí você não quer mais as festas, você quer mais unção. Você quer buscar a unção do riso, a unção da alegria. E começar a rir. E não conseguir parar e começar a doer a barriga de tanto rir. É isso que a gente tem que fazer. E é só isso. Eu vou rir para a pessoa. Depois que eu rir para a pessoa, eu vou mostrar que eu tenho unção. E é só isso, não. Aí a Bíblia fala que depois que ele fez isso, ele colocou ele no cavalo e levou ele para a hospedaria. E virou para o hospedeiro e falou assim: toma conta dele. Quando eu voltar, eu te pago todo o resto. Sabe onde que é a hospedaria? Sabe onde que é o hospital que você tem que levar as pessoas feridas? Espiritualmente? Aqui, ó. É aqui. Você está procurando um lugar de pessoas perfeitas? Querido, vai embora. Igreja não tem pessoa perfeita. Igreja está cheia de pessoa machucada, está cheia de pessoa ferida, está cheia de pessoa suja. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é um hospital espiritual. E no hospital você encontra o quê? Pessoas machucadas. Fica lá no hospital um pouquinho, pra você ver. Quando eu peguei dengue lá em Belo Horizonte, lá, eu fiquei no hospital lá. Era gente chegando morta, era gente chegando com o braço cortado. Aqui em Canandaí é mais tranquilo. Mas fica lá. Era gente chegando algemado lá, todo machucado, com os policiais. A igreja é um hospital espiritual. Quando você trouxer a pessoa para o caminho, esse caminho tem que levar a um lugar, hospitais espirituais. Porque é no hospital espiritual que nós vamos cuidar da pessoa. Cuidar, para quê? Para quando Jesus voltar, nos levar. Para que a gente possa tomar posse daquilo que nós falamos no início, da herança. Então é isso que é amar o próximo. É isso que é amar. Se você entendeu o que é amar o próximo, fala com esse irmão bonito que está do seu lado: eu te amo em Cristo Jesus. Fala com quem está do outro lado para não ficar com ciúme: eu te amo em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Papai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha sobre nossas vidas e nos encha de amor. Transborda o teu amor sobre nossas vidas. Transborda o teu amor no nosso coração, para que a gente possa saber, Senhor, como cuidar das pessoas, como tratar as pessoas. Ó Deus, que nós possamos ficar firmes no caminho. Que esse caminho, ó Deus, nunca venha sair de nós, e que nós nunca venhamos sair do caminho, mas que nós venhamos ficar sempre contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que cada um que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, possa sair daqui, Senhor, e amanhã mesmo comece a praticar essa mensagem de amor, essa mensagem que nós temos que cuidar de pessoas, nós temos que amar pessoas. Que cada um que sair daqui nessa noite, ó Pai, possa entender que o DNA do reino de Deus é o amor. Nos fortalece na origem, nos fortalece em Ti, nos fortalece no propósito. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Amém? A tua voz sopra a verdade sobre mim. Diga isso, diga. Tua voz, a tua voz, a tua voz
sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Se coloque de pé e diga: Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Reconciliação Carandaí, um lugar para recomeçar.